hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Gente, domingou por aqui, estamos indo lá na casa nossa. Nós compramos a casa que eu mostrei pra vocês. O dia tá bem bonito aqui hoje. E como vocês sabem, eu acho que eu falei no outro vídeo que eu mostrei, né? A casa, ela tá alugada. Eu não sei se o rapaz que vem pra cá, porque ele veio aos finais de semana, se ele tá aqui, se ele estiver aqui vai estar aberto lá. Aí eu vou entrar pra olhar uma coisa que eu tenho uma dúvida na cozinha. E aí eu mostro pra vocês novamente, tá? Mas estamos indo lá. Quando a casa tá alugada assim, fica mais complicado da gente entrar, olhar, porque a gente não quer incomodar, né, gente, quem tá na casa. Daquela vez que eu entrei, é porque o pessoal que alugou a casa, eles são de São Paulo. Então eles vêm pra cá só fim de semana, temporada. E aí eles vieram, estavam na praia e a casa estava vazia, assim, eles não estavam na casa. Por isso eu mostrei, entrei lá e filmei um pouquinho. Não sei se tiver aberto e der pra gente entrar, eu vou ver um negócio na cozinha, que eu tô com uma dúvida. E aí eu mostro pra vocês lá. Se não, só mostro por fora. Mas já compramos, inclusive, esse mês já é mês de pagar a primeira parcela, já demos a entrada, já assinamos contrato, fizemos tudo que tinha que ser feito. Esse mês a gente já paga IPTU, né, desse ano. E é isso. Semana que vem eu já vou lá pra passar água e luz pro meu nome e pro nome do Bruno. E a casa que tá alugada, ela vai continuar alugada. E a outra que vai desocupar esse mês, a gente vai alugar também, que é onde a gente vai fazer futuramente, creio em Deus que ainda esse ano a gente começa a mexer nisso. A gente vai fazer um comércio. Depois a gente explica pra vocês certinho quais são os nossos planos, tá? Mas bora lá com a gente. Aqui é a entrada. Está cheio de coisa porque é da inquilina. Você acha que isso aqui é cachaça? Acredito. Porque eu achava que era. Gente, agora eu tô indo pra casa. Passei no mercado, peguei uma Coca Zero. Bruno pegou uma Schweppes. Não é cachaça, tá, gente? Isso aqui. Olha essa casa no meio da rua. O cara achou o terreno dele pequeno, Filho do prefeito. construiu a casa no meio da rua. Ai, minha cabeça tá doendo. Então eu peguei uma Coquinha Zero, o Bruno pegou uma linguiça pra gente colocar na airfry. Vou fazer um almoço básico, porque hoje eu não tô afim de ficar no fogão. Fiquei muito tempo no fogão, Natal e Ano Novo. Hoje eu tô correndo. Ele tá tomando ali uma Schweppes. Gente, eu não sei vocês, mas a gente acha muito intenso o sabor dos refrigerantes de garrafa. A Coca Zero é bem mais gostosa e a Schweppes gostosa. Tem até um negocinho dentro. E a Schweppes ela tem o sabor de limão mais intensificado. Não sei se é normal isso ou se É uma delícia essa Schweppes de garrafinha. É melhor que a de lata. É isso, bora pra casa agora. Tá um calorão. Chegar em casa eu vou sentar e eu vou conversar com vocês melhor sobre a casa, tá? Pra vocês entenderem um pouco. Ou pelo menos tentar entender um pouco. Vou fazer aqui uma tapioca granulada e vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei aqui 500 gramas, ó, de tapioca granulada. Coloquei 1 litro de leite e 2 pauzinhos de canela pra ferver. E comprei também leite de coco em pó. Eu gosto de utilizar em pó. Tô viciada em leite de coco em pó, porque não tem a validade mais longa. É prático, não precisa ficar na geladeira depois de aberto.
e o sabor dele é mais intenso. Eu vou deixar essa água ferver e mostro pra vocês o passo a passo. Vou mostrar pra vocês que eu comprei essa garrafa térmica maravilhosa, que eu já abri. Ó. Ela tem o corpo de plástico, como todas as outras, e aqui é de bambu. Aí aperta aqui e sai o café. Eu não tomo café, gente, mas o Bruno, Ana Lúcia, tudo toma café. Pra vocês terem noção, essa garrafinha térmica aqui, ó, que eu também acho linda, é da Ana Lúcia. O Bruno comprou pra ela na semana do aniversário dela. E aí eu vou utilizar pra fazer a tapioca um leite condensado. Acho que eu vou utilizar Italac. Um leite condensado e 3 cremes de leite, tá? Eu gosto dela bem cremosinha, não vou fazer ela de corte. Então eu vou aguardar ferver ali, quando ferver eu mostro pra vocês a continuidade. Gente, olha só. Então aqui eu tenho a tapioca granulada. Aqui é a tapioca, e aqui eu coloquei 100 gramas de coco ralado, tá? É bem parecido com a tapioca, mas é coco. Eu gosto de colocar aqui a tapioca. Eu gosto de colocar o coco nessa etapa porque o leite tá fervido, o coco vai soltar e dar mais sabor na tapioca. Então aqui já ferveu tudo. Já ferveu todo o leite. Eu tiro aí o que tiver de projeto de nata. Sempre crio uma película em cima do leite. Jogo aqui todo esse leite. E aí, gente, eu dou uma misturada em tudo isso. Não coloco mais nada aqui, tá? E fica com o raminho da canela aqui. O que vai acontecer? Essa tapioca, ela vai hidratar. Porém, se eu esquecer da vida e deixar ela aqui parada, ela vai virar um bolo, vai endurecer. Então, de vez em quando, eu venho e dou uma mexidinha. Quando ela sugar todo esse leite, praticamente 80% desse leite, eu vou vir com a outra parte do leite, o restante dos ingredientes, e mostro pra vocês, tá? De início, é isso aqui. De início é isso aqui, tá vendo? Que parece estar bem enxutinha, mas quando eu faço assim, ó, tem leite, tá vendo? Ela já tá hidratando aqui, gente. Vou deixar ela hidratar mais um pouco e sempre mexendo, tá? Não esquece aí não, senão vai endurecer tudo. Amores, passou aqui 3 minutinhos. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha como que ela já tá. Hidratou já aí, digamos que 60%. Já tá virando um bolinho aí, uma massinha bem consistente. E agora eu vou vir com mais meio litro de leite, tá? Leite fervido também. Só tem leite nessa panela. Jogo o restante do leite. Aqui eu tô fazendo uma quantidade grande, tá, gente? Vocês viram aí que eu utilizei 500 gramas de tapioca granulada. Se você quiser fazer uma quantidade menor, você divide a receita aí em 2 partes e faz uma quantidade menor. Isso daqui eu coloco nos potinhos e deixo na geladeira. A criançada tá com fome, quer comer alguma coisa, quer comer como sobremesa, só pegar nos potinhos e se servir. Eu gosto de fazer assim, gosto de fazer de corte também, mas eu tô naqueles dias assim que eu quero fazer dessa forma, tá? Pra ficar mais prático, pra gente servir, pra servir as crianças. Precisa sujar a louça na hora de servir, porque já tá tudo no potinho. E ó, como vocês podem ver, tô fazendo aqui em tempo real, modo de dizer, tá? Coloquei o leite aqui, tô misturando com vocês aí assistindo tudo. Vou mostrar pra vocês aqui de cima como fica. Olha, gente, fica assim, ó. Tá vendo? Tô misturando bem. Bem lindo já tá. Se eu não colocar creme de leite, leite condensado, nada aqui, ele vai endurecer.
tá? Por mais que eu coloquei 1,5 litro de leite, para cada 500 gramas de tapioca, ou vamos supor, você vai fazer aí 200 gramas de tapioca. Cada quantidade de tapioca granulada, você dobra, você triplica o leite, tá? Então, se você for fazer com 200 gramas de tapioca granulada, você coloca 600 ml de leite. Eu tô fazendo com 500 gramas, então 3 vezes 500, 1,5 litro, tá? Feito isso, agora eu vou colocar vocês aqui para mostrar, para colocar o restante dos ingredientes aqui no recipiente. Gente, eu vou colocar aqui o leite de coco em pó. Quem for utilizar leite de coco de garrafinha, coloca aí uma garrafa de 200 ml, tá? De um leite de coco com sabor bacana. O leite de coco bom para ficar com aquele gostinho de coco gostoso. Então, eu vou acrescentar aqui os cremes de leite. 3 caixinhas. Por que eu coloco o creme de leite? Não gosto dele muito doce e gosto dele dessa forma aqui para comer no potinho, bem cremoso, tá? Então, por isso, eu coloco 3 cremes de leite. Se você for fazer, se você é mais formiguinha e gosta dele mais doce, pode diminuir a quantidade de creme de leite, mas aí você tem que aumentar a quantidade de leite para fazer assim de potinho, igual eu vou fazer, tá? Ou você pode colocar exatamente da forma que eu tô fazendo, pra ele ficar bem cremosinho. E aí você, no lugar do leite condensado, você pode colocar açúcar e descartar o leite condensado. Ou você tem a opção também de colocar uma caixinha de leite condensado e também colocar açúcar, cerca de meia xícara aí de açúcar. Eu não gosto. Eu particularmente prefiro colocar só uma caixinha de leite condensado e tá tudo certo, tá? Vou colocar aqui 1,5 colher de leite de coco em pó. E esse leite de coco em pó que eu estou utilizando não é o vegano, tá? É o normal. E o leite condensado eu vou colocar o Italac mesmo. Deixar o moça pra mim fazer um creme moça. Gente, eu fiz o sagu aí no Natal. Acho que vocês viram, né? No ano novo. Coloquei na mesa, foi sucesso. Todo mundo me pediu a receita do meu sagu. Eu faço ele com um creme moça pra colocar por cima. Pensa em um sagu gostoso, não fica com aquela baba que ele tem, né? Ele é meio gelatinoso, né? Não fica com excesso daquele gelzinho do sagu. Fica divino, sensacional. Depois eu vou trazer a receitinha aqui pra vocês, tá? Então, coloquei o leite condensado. Tem uma grávida aqui me chamando, que foi a Aurora. Gente, o que vocês acharam aí dos bebezinhos dela mexendo na barriga? Comenta aqui pra mim. Hoje é segunda-feira, pedi pro Bruno pra gente ficar de folga hoje, porque eu estava muito cansada mesmo. Ontem, domingo, nós fomos lá na Rose e no Adriano levar salgados pra eles, que eles encomendaram. E aí, hoje a gente não trabalhou. A gente tinha que produzir, mas não produzimos. E aí, ó, aqui já tá pronto. Ó. Tá vendo? Agora é só colocar no potinho e deixar gelar.
Gente, olha como rende. Essa minha vasilha é bem grande. E tá cheio até em cima. Aí eu veio assim, ó. A canela eu não coloco, tá? Ó, que lindeza. Veio colocando nos potinhos. Coloco cerca de 1,5 concha em cada potinho, que daí fica como refeição. Ó. As crianças querem tomar café da manhã, não quer comer nada, pode comer um potinho desse. E é maravilhoso. Então eu faço isso com toda essa base. Todo esse creme de tapioca, essa tapioca cremosa, deliciosa, que aqui em casa todo mundo ama. Uma delícia, gente, sério, façam aí na casa de vocês. Pra quem não sabe, se bem que hoje já é mais fácil de encontrar, né? A tapioca cremosa vocês encontram aí em lojas de produtos naturais e também encontra em supermercado hoje em dia. Antigamente não achava em supermercado, hoje encontra. Gente, sabe arroz doce? Tem muita gente que gosta de arroz doce. Aqui em casa nós amamos também. A tapioca granulada, assim, ela é ainda mais gostosa que o arroz doce cremoso. Não sei, é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Então, eu vou pondo aqui, vou dando pra Ana Lúcia tampar. E aí eu vou falar pra vocês quantos potinhos renderam. Ou seja, quantas refeições, modo de dizer, né, sobremesas renderam. Mas, ó, sério, quem fizer, corre lá no Instagram, marca a gente, assim, com a bacia bem cheia de tapioca granulada. Quer fazer ela ainda mais gostosa? Faz com coco fresco. Com coco fresco. Sensacional. Fica ainda mais deliciosa ela. Aí faz, corre lá no Instagram, pega uma fotinho pra mim. Corre no Instagram, marca a gente, fala que fez lá, ó. Instagram, canal Família Santana. Marca a gente, fala que fez, que a gente compartilha, posta lá nos nossos stories, tá? Vale muito a pena, de verdade. Muito gostoso, muito gostoso. E comenta aqui o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Agora eu vou terminar de colocar aqui, vou sentar ali e conversar com vocês um pouquinho sobre a casa, né? Que é um dos assuntos principais aí desse vídeo que eu falei com vocês. Que vocês viram aí no comecinho do vídeo sobre a casa. Então eu vou terminar de colocar aqui e vou falar com vocês sobre a casa, tá? Aí eu falo pra vocês quantos potinhos renderam também. Então, gente, vim aqui conversar com vocês, explicar um pouquinho mais sobre a casa, tá? Desculpa. Sobre a casa. O que acontece? A gente sempre falou que a gente queria comprar uma casa que estivesse em nosso nome, que a gente falasse assim, olha, é nossa, nós compramos, nós conquistamos, tá? Ah, Eliette, mas você construiu aí, então é sua também. Sim, gente, eu sei, a gente tem a ciência que a gente construiu, que é nossa, que a gente teve gasto, tudo. Meus pais falam isso também. Mas por mais que a gente tenha essa ciência, a gente também tem que o terreno é deles. Então fica uma situação um pouco complicada. Não tínhamos intenção, não tínhamos pressa de comprar uma casa agora, tá? No nosso nome agora, não era algo que nós estávamos procurando, tá bom? Graças a Deus tá tudo bem, vocês viram aí nosso vídeo de Natal, de Ano Novo, a família toda reunida, não teve briga, não teve nada. Apenas surgiu a oportunidade no momento de comprar essa casa
E eu acredito que foi muito de Deus mesmo, porque quando nós compramos o Corolla, nosso carro da Toyota, que muitos de vocês já viram nos vídeos, a gente sempre falou, principalmente para os parentes, que né, teve uma irmã minha que achou o carro muito caro, essas coisas. E aí a gente falou, o que a gente falou foi, quando a gente comprou, o pensamento foi esse, tá? Esse carro, a gente tá comprando agora, não é um gasto, é um investimento. Porque através desse carro, a gente vai comprar a nossa casa lá na frente, lá no futuro, quando aparecer. Foi isso que a gente falou, tá? Aí, o que acontece? Compramos o Corolla no meu aniversário, ano passado, mês 6. Quando foi no final do ano, a gente viu uma necessidade de ter um carro que a gente pudesse fazer entrega, que não fosse assim muito manjado, sabe? Tipo, que as pessoas não ficarem, nossa, faz entrega de Corolla, que nem as pessoas têm em mente que Corolla é carro de rico, né? Carro muito top, porque não quebra, porque é um carro japonês, que é referência, é muito... vende fácil, é um carro que todo mundo gosta. E aí, o que a gente fez? A gente viu essa necessidade de ter um carro para fazer entrega, só que a nossa maior necessidade, porque a gente fazia entrega com Corolla, tá, gente? Meu marido falava assim que a gente entrava nos lugares aqui onde a gente mora, em favela, assim, onde tem lugares que vendem, né, entorpecentes, essas coisas. E aí meu marido falava assim, moça, você tem noção que os caras veem a gente entrar, se as pessoas veem a gente entrar nesses lugares, pensa que é pessoas que tá indo buscar, comprar essas coisas. E é essa visão mesmo que eles têm. Mas não, era para fazer entrega. E aí a nossa maior necessidade foi ter um carro que aguentasse carregar peso. Por quê? Semanas de produção ou de repor material, a gente vai para o atacadista e a gente volta com carro rebaixado de farinha, de queijo, de peças de frios, de linguiça, de refrigerantes, de garrafa, de lata, de tudo. Então o Corolla ficava rebaixado. E, gente, o Corolla não é um tipo de carro para você carregar peso. Com o tempo ia estragar a suspensão dele. É um carro que tem uma manutenção cara. Ele é muito bom, muito difícil de quebrar se tiver com a manutenção em dia. Mas eu falava pro meu marido, dá muita dó, dá medo da gente estragar, porque não é um carro para isso. E aí foi quando a gente conversou, chegou num consenso e decidimos trocar de carro. Fomos na concessionária, que eu só compro nessa concessionária, tá? Fomos nela. E aí conversamos, tal. E o único carro que ele tinha disponível na concessionária era um Subaru, que também é japonês, também é muito bom. E é recomendado aí para esse tipo de coisa. Já aguenta mais, né? Carregar peso e tal. Porém, é um carro que também chama muita atenção. Tinha teto solar, tinha tudo. Fizemos um teste com ele por conta das entregas. A gente não conhecia ele, fizemos um teste de 1 semana para ter a certeza se era ele mesmo que a gente ia querer. Nesse meio tempo, o Corolla ficou com o dono da concessionária. Aí, quando deu 5 dias que a gente tava com esse Subaru, nós contatamos ele, entramos em contato com ele, falamos, olha, a gente não é o que a gente tá precisando no momento, porque é um carro que bebe um pouco mais. É bem completão ele, mas não era o que a gente precisava. A gente precisava de um carro econômico, o Corolla era econômico demais. E tinha muitas coisas para fazer nesse Subaru. Ele falou assim, não, tudo bem, sem problema, a gente não trocou nada, então vocês podem vir aqui, trazer o Subaru e pegar o Corolla de volta. Pegamos o Corolla de volta. Com 2 dias que a gente tava com o Corolla, ele ligou pra gente, porque nesse meio tempo que ele ficou com o Corolla na loja,
uma das clientes dele viu o Corolla. Na verdade, ele não ficou com o Corolla na loja. Ele ia pra loja com o Corolla porque ele ficou utilizando. Uma cliente viu e ficou apaixonada no Corolla. E não tem como se apaixonar porque ele era lindo. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Ele era maravilhoso. E econômico, viu, gente? Aí ele falou que ela estava interessada, que queria comprar esse carro e tal. Se a gente não vendia esse carro pra ele, não passava pra ele esse carro. E quando a gente pegou o Corolla de volta, eu e o Bruno conversamos e falamos assim, olha, nosso plano quando a gente pegou ele foi só se desfazer dele para comprar nossa casa própria, que é um investimento, né? Um carro de 100 mil é um investimento. Então a gente vai manter isso, a gente só vai se desfazer dele quando for para comprar uma casa no nosso nome. E aí a gente, assim que der, vamos juntar o dinheiro, porque não é fácil para ninguém. Então, para você juntar 10 mil, você tem que, né, ir guardando aos pouquinhos, igual a galinha que come ali de grão em grão, até chegar no seu objetivo final. A gente junta, vamos ver se a gente consegue fazer em 6, 7 meses, consegue levantar, fazer esse valor aí. E levantar não, tá? Pelo amor de Deus, não é levantar esse valor. Porque lá, eu tô assistindo muitos vídeos de Portugal. Eu lembrei do vídeo da mulher que ela fala de, eu vou levantar tantos dólares. Aqui levantar em alguns lugares é roubar, né, gente? Não, pelo amor de Deus. Vamos juntar esse dinheiro quando a gente tiver aí com uns 10, 12, até 15 mil, depende aí como vai ser. A gente compra um carrinho popular, só pra gente poder fazer as entregas e fazer as compras. Que de início é a nossa extrema necessidade. Gente, a gente trabalha de segunda a segunda, todos os dias do ano, a gente não folga. Folguei o dia 1º, a gente não trabalhou, aí folgamos 1º e dia 2, dia 3, a gente já voltou a trabalhar. Trabalhamos dia 4, trabalhamos todos os dias. Hoje que eu falei pro Bruno, vamos descansar hoje um pouco em relação à produção. Porém, o delivery, ó, tá aberto. Hoje é segunda-feira. Hoje é 5 ou 6? 6. Hoje é segunda-feira, dia 6, porque quarta é 8. Então a gente só não produziu, tá, amores? Dia 6 de janeiro de 2025. Só não produzimos. O delivery tá aberto, inclusive já saímos pra fazer entrega. E aí, a gente pegou e decidiu isso, e eu fui e passei essa decisão pro dono da concessionária, que é hoje é um amigo nosso, né, mas a gente começou a comprar carro com ele em 2020, desde 2020 pra cá a gente só compra carro com ele. Ele é um policial e ele tem uma concessionária aqui. Aí a gente decidiu isso, falei com ele, falei, olha, fulano, eu andei conversando com o Bruno, a gente não tem interesse em passar o Corolla agora, porque o Corolla, desde quando a gente pegou, a gente colocou isso no coração e falamos que iria ser a entrada para nossa casa própria. Aí ele falou assim, aí eu falei, nós temos uma casa que nós construímos recentemente, porém é no fundo do quintal dos meus pais, e a gente tem o sonho. Desde quando a gente vendeu a nossa casa lá em São Paulo, que nós tínhamos uma casa em São Paulo, eu vendi porque eu não gostava do lugar, não gosto do lugar, e o Bruno também não. Então a gente decidiu vender lá, porque casa de aluguel, gente, se você não tá ali pra tá olhando, é só dor de cabeça. Inquilino é água, é luz, é tudo, e destrói casa. E eu não queria tá indo lá ver nada na casa, entendeu? Aí eu peguei e falei isso pra ele. Então a gente vai utilizar o Corolla como a gente fez, como a gente falou, desde o dia que nós compramos. Ele vai ser entrada na nossa casa própria. Ele falou assim, olha, vocês têm interesse em casa onde? Eu tenho uma casa em tal lugar, assim, assim, assado, e eu tô vendendo ela. Posso vender ela pra vocês. Vocês me dão o Corolla de entrada e me dá as parcelas, aí a gente vê como que a gente faz em relação às parcelas.
Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu vou ver com o Bruno. Nesse meio tempo ele mandou um monte de foto pra gente. E aí veio a tentação, né? Eu falei assim, mas vamos lá ver pessoalmente. Que foi naquela primeira parte do vídeo que vocês viram aqui no comecinho do canal. Falei, vamos ver pessoalmente, se a gente gostar da casa. Ele falou que era uma casa antiga, assim, piso, essas coisas eram antigo, porque antigamente era uma chácara, mas que era bem arejada, era grande, não sei o que. Eu não ligo pra esses negócios de piso, porque piso você vai e coloca um sobre o outro, tá tudo certo. Ou você quebra, tira o velho, põe o novo, tá tudo certo. Então eu não ligo pra isso. Aí peguei e falei assim, vamos lá ver. Isso foi em um sábado. De dezembro de 2024, tá? Fomos lá, combinamos de ir no domingo de manhã ver a casa. Essa casa, ela tá alugada para um pessoal de São Paulo, que eles alugaram mensalmente. Tem mais de um ano que ele está lá, nessa casa. E ele só vem pra cá aos finais de semana ou feriado curtir a praia, ele e a família. Então a casa fica fechada. E nesse final de semana eles estavam aqui. Aí a pessoa, o dono da concessionária, que era dono da casa, ligou pro inquilino. Falou assim, olha, tô vendo aí com uma pessoa se ela quer comprar a casa, mas ela precisa ver a casa por dentro. Você se incomoda de mostrar a casa pra ela? Eles falaram, não, pode vir amanhã, que é no domingo, que se a minha filha não estiver lá, deixa a chave com a vizinha, ela entra e olha a casa. Dessa forma foi feito, que foi no vídeo que vocês viram aí, que eu gravei falando baixo, porque a vizinha estava do lado, não nos conhecia. Hoje já nos conhece, inclusive acabou de mandar uma boa noite aqui pra mim. E aí, nós vimos a casa, tudo, amamos a casa. Gente, precisa de reforma? Precisa de reforma. Mas eu gostei, porque a casa é grande, o terreno é imenso e não é uma casa. São duas casas. Não é um terreno, são dois terrenos. Em lotes, registrado na prefeitura, é o lote 24 e o lote 25. São dois terrenos, um colado no outro. Eles têm a medida de 10 de frente e 25 de fundo, totalizando aí 500 metros quadrados. A casa principal do lote da esquina, que é a maior, que eu mostrei para vocês todos os cômodos, ela tem 2 vagas na garagem para uma rua, e para outra rua ela tem o portão de entrada de carro também, de garagem, só não é coberto. E aí tem esses cômodos todos aí que eu mostrei para vocês. E no outro lote, que é o lote ao lado, tem uma casa que eu mostrei para vocês no vídeo também, uma casinha. Ela é 3 cômodos. 3 cômodos e o banheiro, e a garagem na frente e o quintal atrás. O que acontece? Ontem, eu mostrei pra vocês no vídeo também, que eu gravei indo lá ontem, até peguei jaca, lá do quintal. Eu fui lá pra alugar, pra uma mulher que queria alugar ela tá construindo a casa dela, 2 terrenos à frente, e precisa alugar uma casa por 5 meses. Então eu e meu esposo fomos lá alugar a casa pra ela, conversamos tudo certinho, e ela vai alugar essa casa menor do lote ao lado, tá? Que é que eu não mostrei pra vocês por dentro, porque a moradora tava lá, eu não sabia nem que podia entrar. Depois que eu desliguei a câmera, ela falou, vem aqui, dá uma olhada, essa daqui também é de vocês, faz parte do terreno. Eu tô morando aqui, mas mudo mês que vem e tal, que ela se muda esse mês pra casa dela, que é do lado, que ela comprou um outro terreno do lado e construiu também. E aí eu entrei e vi a casa toda bem bonitinha, toda de laje, toda arrumadinha. E aí eu aluguei ontem pra mulher que vai morar nessa casa, tá? Na casa ao lado do outro lote, do lote 24. O lote 25, que é a casa principal, a grandona, ela tá alugada pro pessoal de São Paulo e eu vou manter alugada. A gente já conversou, já alinhou tudo. Ela vai se manter alugada até meio do ano, mais ou menos, porque
pra gente mudar pra lá, nos vídeos vocês viram aí que no quintal, indo pra lá, tem um terrenão grandão que também está à venda, porém eu não tenho dinheiro para comprar ele, não tenho intenção também. Nossos planos é futuramente, se Deus abençoar, a gente deixar a nossa casa, nosso cantinho do jeito que a gente quer, fazer nosso ponto comercial lá. Temos outros planos também, mas isso a gente conta depois, né? Fazer as coisas no silêncio é bem melhor. Então, o que a gente tem em mente, que a gente quer fazer em nome de Jesus, eu creio que já fizemos. No fundo do quintal, assim, que tá fundo pro outro terreno, a gente vai fazer um paredão, um muro, isolando o nosso quintal pro terreno do vizinho, o terreno do homem que está à venda. Vamos fazer uma parede toda ali, dividindo, e vamos fazer derrubar todo aquele muro do quintal da lateral, que tem aquele corredor cheio de matinho e de planta que eu mostrei pra vocês. Pra vocês no vídeo, vou fazer um muro ali, tudo. E derrubar aquele que tá lá, porque está comprometido, ele está todo trincado. Vou derrubar ele, fazer um muro novo. Só depois de fazer esses muros, que aí eu vou pedir a casa pro inquilino, a casa principal, que é que a gente vai morar. Eu vou pedir a casa pro inquilino e eu quero fazer uma reforma, assim, de urgência na casa, que é na cozinha. Eu quero derrubar aquele paredão que tem na cozinha, que liga a cozinha no quartinho da empregada, que eles falam, porque era uma chácara. E ali onde é o quartinho da empregada, se eu não me engano, no vídeo eu falei isso também. Eu vou fazer uma sala. Não muito grande, só pra ficar assim, bem aconchegante a sala, com a cozinha, todo como que eu falo? Uma área aberta, assim, bem bonito. Vou derrubar aquela parede, fazer uma cozinha de área aberta, assim, pra sala. E eu quero fazer minha ilha lá, gente, porque eu tenho minha ilha aqui, eu amo minha ilha, eu amo de paixão. E eu quero fazer uma ilha lá. Aí sim, feito isso, dentro da casa a gente pinta tudo, ela por dentro e por fora. E feito isso, a gente se muda. Acredito eu que lá pro mês 7, mês 8 desse ano, a gente se muda pra lá. No momento que eu me mudar pra lá, a inquilina da casa do lado já mudou também, já foi pra casa dela. Ela precisa de uns 5 meses, então já vai ter uns 2 meses. De último caso, um mês que ela tenha mudado. Aí, o que eu vou fazer? A fábrica vai continuar aqui na minha casa, aqui no quintal da minha mãe. A fábrica vai continuar aqui e a gente vai pra lá, morar lá. Então, a gente trabalha aqui de dia e vai pra nossa casa. Nesse meio tempo, ao mesmo tempo que a fábrica tá aqui, nós estamos morando lá, estamos reformando a casa ao lado para colocar a nossa fábrica lá. Nossa intenção é isso, a nossa casa ao lado, né? E do lado da nossa casa, onde tem aquela outra casa, em vez de alugar ela, fazer casa de aluguel, fazer o nosso ponto comercial. A nossa fábrica na frente, o ponto comercial lá não tem, gente. Tem uma escola na rua, lá na rua, e lá não tem, é loja de salgado, dessas coisas. Temos um plano de isolar aquela garagem lá da frente que tem, onde tem o portão de alumínio grande, que tem 2 vagas na garagem, e fazer um outro comércio lá. Mas isso é conversa para mais pra frente, tá? Então são esses nossos planos. Voltando lá, rebobinando, voltando no carro. Quando a gente fechou o negócio com ele, a gente falou assim, olha, até me interessa comprar a casa, porém pra gente comprar a casa e passar o Corolla, a gente precisa de um carro popular. Pra poder, né, fazer as entregas e se locomover lá da casa. Porque de lá até aqui a casa da minha mãe, até a nossa casa aqui, é 10 minutinhos de carro. Então, a gente vai... Eu falei, a gente precisa de um carro para se locomover. Entre idas e vindas na negociação, a gente fechou dando o carro de entrada. Ele pegou por um X valor o carro. Voltou pra gente 14 mil, pra gente comprar um carrinho popular. E
o restante que ficou pendente da casa, vamos pagar mensalmente. E foi isso que aconteceu. Temos uma casa própria. Já assinamos o contrato, já fizemos tudo, já assinamos todas as promissórias, porque sim, não foi financiado. E aí, amores, como eu estava falando, o celular fez o favor de descarregar, foi financiado no particular, não foi pelo banco, tá? Como a gente tinha dado uma boa parte de entrada, e a gente compra carro com ele já desde 2020, ele já conhece a gente, tudo certinho. Então a gente financiou dessa forma. E é isso. Temos uma casa, que eu tenho pra dizer pra você: sempre confie em Deus, nunca desista dos seus sonhos. Os planos de Deus, eu sempre pude dizer isso. E a cada dia que passa, eu tenho mais que certeza que eles são maiores que os nossos. Comprei uma casa que eu vou ter que reformar, que não tá já do meu jeitinho. Comprei. Poderia ter comprado uma casa um pouco mais nova, assim, digamos, mais moderna, poderia, e ainda assim, me conhecendo e conhecendo meu esposo, a gente ainda ia fazer umas pequenas mudanças, porque somos seres humanos, temos os gostos diferentes. Então, o meu gosto é diferente do seu é diferente de fulano é diferente de ciclano, e assim vai, né? Então é isso, nunca desista dos seus sonhos, entrega sempre na mão de Deus, faz tudo em silêncio. Eu fiz tudo em silêncio com meu esposo quando a gente descobriu dessa casa, fui fazendo em silêncio, fui pedindo, e a todo momento eu falava: se tiver que ser, Deus vai abençoar, que vai ser exatamente dessa forma que a gente precisa. A gente tá precisando de um carro popular, não tem como a gente dar o carro e comprar a casa e ficar sem carro. Então, se tiver que ser, se for de Deus para ser nossa essa casa, Deus vai abençoar e vai aparecer uma forma da gente ter um carro também, mesmo tendo a casa, mesmo comprando e dando outro carro. E foi assim que aconteceu. Então a gente entregou tudo na mão de Deus. Agora a única coisa que Deus espera de mim, do meu esposo, que cabe a nós, é trabalhar para pagar, ter foco, determinação. É difícil, é muito difícil, gente, é muito difícil. Eu vejo pagar uma casa como construir uma casa. Quando você está construindo, quando você quer algo que vai ali comprometer muito o seu salário, você se vê tendo que cortar algumas regalias, algumas coisas, alguns luxos. Eu e minha esposa, a gente brinca, a gente fala, e eu tenho plena certeza que isso é real. A gente não tem luxo, porque a gente não passeia. De vez em quando a gente passeia, mas eu falo assim, passear de viajar, sabe? A gente não sai pra viajar, a gente não vive luxando, a gente não vive em shopping, a gente faz as coisas conforme dá pra fazer, porque temos sempre uma prioridade. Ano passado, a nossa prioridade foi quitar o nosso carro, que a gente tinha, o Fiat Uno 2017, perdão. Foi quitar o nosso Fiat Uno 2017. Quitamos o nosso carro para a honra e a glória de Deus. E quando nós quitamos ele, nós resolvemos investir, pegar um carro que valesse mais, que fosse fácil de vender também, assim como o Fiat Uno, que fosse mais moderno, para que através desse carro a gente conseguisse conquistar a nossa casa. Foi onde a gente pegou também ano passado o Corolla. E quando a gente pegou o Corolla, a gente falou: a gente vai comprar a nossa casa, dando esse carro de entrada. Gente, o que sai da nossa boca é profético. O que sai da sua boca é profético. Se você falar: eu vou comprar minha casa esse ano, ou se você falar: esse ano eu vou chegar no final do ano sem nenhuma dívida, ou se você falar: esse ano eu vou trocar de carro, porque eu sonho em ter um carro novo, eu cansei de empurrar carro. Eu já empurrei muito carro velho na minha vida, muito. Quer que eu te fale uma verdade?
Ontem eu empurrei o carro. Ontem nós saímos para fazer uma entrega longe pra caramba. Olha eu mudando de assunto. Longe pra caramba, quando nós estávamos na rodovia e a reserva já tinha acendido, só que pro lado que a gente foi não tinha posto de combustível, mas a gente não imaginou que ia estar tudo alagado, então a gente teve que ficar dando volta para fugir do alagamento. Quando nós estávamos na rodovia, a gasolina acabou do carro. E aí eu falei pro Bruno, então, gente, não importa o que você quer conquistar, se você determinar e você falar, eu vou fazer tal coisa, você consegue, tá? Porque a palavra tem poder, e quando você fala eu vou, quando você determina na sua vida, Deus assina lá em cima e você consegue alcançar o seu objetivo, tá? Com fé, com determinação, com luta, com batalha, não importa. Você consegue. Estimula metas. Aproveita que o ano iniciou agora e fala até o final do ano eu vou fazer tal coisa. Até o mês 4 eu vou fazer tal coisa. E trabalha, e determina e vai à luta que você consegue. Tá bom? Eu tô pulando de felicidade. Eu segurei isso porque eu estava aguardando nós terminar de assinar todas as papeladas, resolver tudo sobre IPTU. Ainda hoje fomos na prefeitura para puxar o IPTU, pegar tudo certinho que faltava, porque esse mês já é mês de pagar IPTU, lá tem escritura tudo certinho, não é contrato de compra e venda. Então a gente foi correr atrás disso. A única coisa que falta é passar água e luz pro nome dos 2 inquilinos que estão lá. Só depois que eles se mudarem que a gente vai passar pro nosso nome. E é isso, gente. A gente tá muito feliz. Espero que vocês também tenham ficado felizes com essa notícia. Quero agradecer e pedir desculpa pelo tempo do vídeo aí, que eu sei que tá longo, mas eu já falo muito. Ainda para explicar uma coisa que é demorado, aí que eu falo mesmo. Mas é isso, me perdoe pela demora. Muito obrigada por nos acompanhar. Deixa o seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dele. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Estamos rumo a 3.000 seguidores. Nos ajuda. A gente tem nossa meta. E eu creio em nome de Jesus que a gente vai conseguir alcançar novamente aquela plaquinha que tem ali em cima de 100.000 seguidores depois de 1 milhão. Que essa foi uma das nossas maiores conquistas aqui no YouTube. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar aqui com vocês. E é isso. Antes que eu me esqueça, a tapioca cremosa, gente, rendeu 17 potinhos, tá? Rende bastante. E eu vou ficar por aqui, olhando e admirando essas belezuras. Que graças a vocês e a muitos que estão nos procurando aí. Essa semana 2 pessoas chamou a gente aqui para falar que tava procurando nosso canal e colocou lá e encontrou, ficou sabendo que estamos com um canal novo. Então, aos poucos, nossos seguidores estão chegando. Isso é muito gratificante. Deus sabe de todas as coisas. Eu creio em Deus que tudo acontece com a permissão dele. E é isso. Beijos. Fiquem com Deus. E olha nossas lindonas ali, ó. Lá na casa nova vai ter um cantinho especial para elas. E para as novas que vão vir em nome de Jesus. É isso. Beijos. Até a próxima. Não desista dos seus sonhos, hein? Tchau. Hoje foi a gente, amanhã é você que tá conquistando aí a sua casa própria. Ah, e depois, se vocês quiserem, eu vou falar com vocês mais sobre isso, tá? Nossa casa toda vai ser paga com dinheiro dos salgados. A gente pagou o nosso Corolla com dinheiro dos salgados, vendendo salgados. E se a gente conseguiu, você também consegue. Vale lembrar, para quem tá seguindo a gente aqui agora, que não seguia a gente no outro canal. Quando nós começamos, nós enrolávamos salgados na mão. Nós não tinha maquinário. Então, fica aí. Qualquer dia eu gosto de conversar, vocês perceberam. Qualquer dia eu vou vir aqui contar pra vocês, mostrar um pouquinho mais sobre a nossa história, de quando a gente começou. E hoje a gente tá conquistando nossa casa própria, conquistamos
Eu falo conquistamos porque em nome de Jesus a gente vai pagar ela assim, ó, no piscar de olhos, com o dinheiro dos nossos salgados. E é isso. Não desista dos seus sonhos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!